pessoal, sejam bem-vindos à plataforma de treinamentos A3. Aqui é o professor Márcio Araújo falando e estou muito feliz de encontrá-los aqui neste importante treinamento de desenho técnico mecânico. Nosso treinamento será dividido em diversos módulos e tenho certeza, pessoal, tenho certeza que vocês irão aproveitar muito o conteúdo que nós preparamos para vocês. Então vamos iniciar, pessoal, o nosso treinamento, né, com a aula de hoje. O nosso treinamento, pessoal, ele está dividido, né, nesses módulos, são 8 módulos, né? E então nós vamos iniciar com projetos, né, linhas e cotas. Como que nós podemos representar as nossas linhas, pessoal? Em um desenho, tá certo? Então nós vamos ver primeiro esse primeiro slide. E eu gostaria de ler com vocês primeiro esse enunciado, né? Observe nos exemplos abaixo algumas formas de representações de cotas que são mostradas em desenho. Então, nós temos a figura A e a figura B. A figura A, pessoal, mostra para nós aqui, ó, usada quando o desenho tem relativo espaço para representar a dimensão sem colidir com outras dimensões. Este exemplo mostra um número inteiro seguido apenas de uma casa decimal, né? E para finalizar, nós temos cota escrita em linha de leitura. Já já nós vamos entender o que é isso daqui, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui então a nossa linha de chamada, que são essas duas linhas paralelas. Nós temos a setinha aqui no centro, né, no meio. E nós temos a nossa dimensão 19.3 na parte externa. Então, quando nós não temos, pessoal, nenhum risco de colidir, né, com outra informação, outra dimensão nessa região do desenho, então nós podemos colocar aí, né, para facilitar a leitura e a informação bem mais clara na representação do desenho, ok? Na figura B, pessoal, nós temos aqui, ó, usado quando o desenho possui certa quantidade de dimensões que impossibilita a cota ser mostrada na parte externa da linha de chamada. O exemplo mostra uma dimensão inteira, que na qual a tolerância também deve ser um número inteiro, também mostrada em forma de leitura. Então, pessoal, nós temos então a dimensão 15, sem casa decimal, então é um número inteiro, tá certo? Então, quando nós temos algum risco de mostrarmos aqui essa cota aqui em cima, né, e vai colidir com uma outra informação, então nós podemos colocar aqui dentro, tá? Então, são formas e recursos, pessoal, para nós colocarmos as nossas informações e não atrapalhar ninguém, né? E não atrapalhar a visualidade das dimensões descritas no nosso projeto, certo? Aqui, pessoal, olha, cota escrita em linha de leitura. Isso significa, pessoal, que todas as nossas dimensões, informações no desenho, é, tanto um texto como a leitura de uma dimensão, ela tem que ser escrita da forma que nós lemos, tá? Da esquerda para a direita, como está aqui, ó, 19.3, né? 19.3 ou 15. Se nós virarmos aqui, pessoal, colocarmos ela no sentido vertical, não vai nos atrapalhar, pessoal. Aliás, existem inúmeros desenhos dessa forma, tá? Mas, tecnicamente e normativamente, nós devemos usar essa regra que é o que a norma pede para nós termos, pessoal, organização no desenho, né? Muitas pessoas vão ver, analisar o desenho, fazer as análises críticas, né? Então, quanto mais forma, né, de facilitar que nós temos para que as pessoas que vão ler o desenho elas se sintam mais tranquilas de fazer as suas interpretações e achar as dimensões de maneira mais fácil e ler essas dimensões de maneira mais fácil, nós usamos esses recursos, tá? Normativamente é dessa forma que nós usamos, né? Para deixar o desenho, o projeto organizado, certo? Uma coisa interessante, pessoal, aqui, olha, 19.3, tem uma casa decimal. Então, a tolerância que nós iremos colocar aqui, e nós vamos ver ao longo do nosso treinamento também, deve ser, pessoal, com uma casa decimal também, né? Por exemplo, 19.3, a tolerância deve ser mais ou menos 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, né? 0,1, 0,2 e assim por diante, ok? Quando nós tivermos uma dimensão assim inteira, sem casa decimal, a nossa tolerância também tem que ser um número inteiro, pessoal. Então, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, né? E assim por diante, tá certo?
ou só para mais um, para mais dois, para mais três, e assim por diante, ok? Vamos para a segunda, pessoal, segunda imagem, ó, tá? Então, nós temos a figura C e a figura D. A figura C, usado quando a dimensão for relativamente pequena e a cota é mostrada na parte externa da linha de chamada. Então, pessoal, aqui, olha, nós temos uma região, né, que começa a ficar um pouquinho apertada na linha de chamada, né? Aqui no nosso exemplo, ainda é possível colocarmos aqui, tá? Mas nós não corremos o risco também de colocar uma informação aqui e colidir com outra informação. Então, nós podemos também colocar, né, a dimensão aqui na parte externa, agora mostrando de uma maneira diferente, né? Aqui na parte, as linhas de chamada estão na vertical, né? Melhor dizendo. E a figura D, pessoal, veja que interessante, ó. Usado quando a dimensão é pequena, a cota só pode ser mostrada na parte externa da linha de chamada. Então, uma situação dessa, 1.7, não dá para nós colocarmos aqui dentro, pessoal, é muito pequena a cota, né? Então, nós usamos desse recurso aqui, ó. Então, nós colocamos aqui fora, assim como a outra, conforme a figura C, né? Mas a figura C ainda daria para nós colocarmos aqui dentro, né? Mas nós podemos também colocar assim, sem nenhum problema, né? As cotas, a linha de chamada estão na vertical, né? E nós podemos colocar a nossa especificação aqui, né? De dimensão 1.7 e a nossa tolerância aqui também, né? Com uma casa decimal também, tá certo? Então, essas são algumas formas de representação, mas nós iremos ainda mostrar mais algum detalhe. Pessoal, olha, as linhas de chamada são essas duas linhas aqui em paralelas em azul que estou colocando aqui, né? Então, qual que é o objetivo dela realmente? Olha, linha de chamada são duas linhas paralelas na qual tem o objetivo de se mostrar o tamanho do elemento a ser especificado, ok? Então, se nós tivermos um bloquinho aqui, olha, né? Nós iremos puxar essas duas linhas paralelas para mostrarmos que aquela distância, né, é o que nós queremos medir, é o que nós queremos fabricar e é onde nós iremos colocar a nossa dimensão. Tá certo, pessoal? Muito bem. O próximo slide, pessoal, nós temos aqui também outras situações. Olha, figura E, né? Usado quando for necessário economizar espaço na área externa em torno da dimensão. Esse exemplo também mostra um número inteiro sem casa decimal. Então, pessoal, então nós temos aqui novamente as linhas de chamada, né? Na posição vertical, e nós colocamos a cota aqui, ó, dessa maneira, 36, né? Um número inteiro, né? E cotamos aqui dentro da nossa dimensão. Podemos cotar assim, pessoal, assim, ó, né? Com ela em cima aqui da nossa linha de seta, né? Ou aqui em cima também, né? Deixando a setinha livre, tá? Não há nenhuma restrição com relação a isso, ok? Então, se nós tivermos espaço suficiente aqui dentro e tivermos algum problema de alguma colisão de alguma informação externa, nós temos esse recurso de colocarmos aqui dentro, ok? Figura F, pessoal, usado quando for necessário economizar espaço na área externa em torno da dimensão. Esse exemplo também mostra um número inteiro sem casa decimal. Então, aqui, pessoal, na medida que nós vamos encurtando um pouquinho a dimensão, né, nós temos esse recurso também, as linhas de chamada na linha vertical, né, no sentido vertical, e nós temos aqui, ó, as setinhas aqui na parte externa e a nossa dimensão aqui dentro. Também é perfeitamente possível e tecnicamente está correto, ok? Para finalizarmos, pessoal, essa aula, a figura G. Ó. Então, nós temos aqui um diâmetro, né? Ele mostra aqui para nós, ó. Usado quando for necessário representar diâmetros internos ou externos. Este exemplo mostra uma dimensão com uma casa decimal, que na qual a tolerância também deve ser de uma casa decimal. Neste caso, a linha de cota deve passar pelo centro do diâmetro, mesmo se usarmos apenas uma seta mostrada na parte externa do furo ou elemento. Este procedimento também deve ser seguido em casos de raios. Então, pessoal, nós temos aqui um diâmetro, ele pode ser um furo ou um pino, né, ou um eixo,
E nós temos o valor dele aqui, um diâmetro 16,4. Então, o enunciado aqui, pessoal, o texto mostra para nós que esta linha aqui, pessoal, que essa linha da seta, ela tem que rigorosamente passar aqui dentro no eixo, no centro do furo, ou do elemento, né? No centro do elemento, tá? Quer seja um furo ou um diâmetro, né, interno ou externo, ok? Esse diâmetro aqui, pessoal, essa bolinha com traço no meio, né? Significa também representação de diâmetro, tá certo? E 16,4, que é a nossa dimensão, uma casa decimal, e a nossa tolerância também tem que ser uma casa decimal, tá certo? Mais ou menos um décimo, dois décimos, ou só para mais, né? Mais um décimo, dois décimos, ou só para menos, menos um décimo, né? Menos dois décimos, e assim por diante, tá? Então, pessoal, isso é um segredinho, né? Tecnicamente, deve ser assim que nós devemos cotar, né? Mesmo se for para diâmetro ou para raio, tá certo? Tem que ser no sentido do centro do elemento, conforme está aqui, ok? Então, pessoal, nós finalizamos a nossa aula de hoje e na próxima aula nós vamos encontrar ainda mais algumas informações referente a projetos, linhas e cotas. Eu espero você na próxima aula, pessoal. Até lá.